Só assista essa live até o final se você realmente é um patriota, guerreiro, guerreira, que quer ver o seu Brasil livre dessa corja que tenta destruir a nossa nação. Só assista até o final se você é resiliente, ou seja, você se adapta a situações difíceis. A gente precisa ser resiliente nesse momento. Só assista essa live até o final se você realmente está disposto a mudar o nosso país. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Direita no Brasil. Me chamo Mário Robert, estou aqui com o nosso querido Fábio Tom e nós vamos trazer aqui notícias. O que vai acontecer um dia depois de amanhã da manifestação pela justiça na Avenida Paulista. Será que o mundo está de olho no Brasil? Qual será a repercussão disso tudo? Repercussão negativa, positiva? Vamos conseguir mudar o Brasil apenas com essa manifestação? Ou nós teremos que lutar um pouco mais? Seja bem-vindo, meu querido Fábio Tom, a mais um dia nesta bancada, meu querido. Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom estar aqui, né? Foi um dia maravilhoso ontem, dia de vitórias. Nós temos tido grandes vitórias. Você viu a mídia falando. O Brasil está no foco da mídia, né, internacional. A mídia internacional está olhando para o Brasil. Eu acho que isso aí ajuda o povo, a mídia, né, continuar olhando para o Brasil. Eu acho, cara, que as coisas vão. Nós teremos vitória futuras. Nosso futuro é promissor. Exatamente, vamos ter vitórias. Mas para isso, né, Fábio, a Bíblia diz assim, a oração sem ação, ela é morta. Então a gente precisa, cara, crer num Deus poderoso e nós precisamos também agir, né? A nossa ação é muito importante. E a gente vai falar sobre essa ação lá para o meio da live, não sai daí não, que vai ser interessante o recado que a gente tem para dar para você. A gente não pode desistir, tá, pessoal? Em meio às diversidades, é o que eu falei para você, nós temos que ser resilientes, nós temos que nos adaptar ao momento difícil, mas é um momento momentâneo, é como o Fábio sempre diz lá nas lives dele, é preciso piorar, às vezes, para melhorar, está piorando, e a gente sabe que logo no final aí dessa piora vem aí a nossa vitória. Sempre foi assim na história da humanidade, e vai acontecer com o Brasil novamente, mas para isso a gente não pode baixar a guarda, baixar a cabeça, nós temos que continuar avançando, ok? Preciso de vocês comigo, deixando o like. O like é muito importante aqui para a live, faz com que o YouTube recomende o canal para mais pessoas. Torne-se membro. Nós descobrimos que o algoritmo ele começa a entregar mais os vídeos quando você se torna membro do canal. E ó, a membresia mais barata desse canal é menos do que uma xícara de café. R$ 1,99 por mês. É uma vez por mês. R$ 1,99 é menos do que um cafezinho. Nem loja de R$ 1,99 não tem mais no Brasil. Antigamente tínhamos, né? Vendia todos os produtos a R$ 1,99. Mas hoje não tem mais, né? Então, R$ 1,99 a assinatura desse canal. Você se torna membro. E se você puder também compartilhar aí, se você tiver mais aquisição financeira, puder doar a membresia, isso ajuda com que o canal cresça e chegue a mais pessoas também. Bom, sem mais enrolação, Fabião, vou jogar a primeira matéria na tela, porque é previsível que as mídias vendidas, as mídias podres, iriam começar a intensificar, iriam começar a minimizar, né? Na verdade, minimizar a manifestação, intensificar os seus ataques contra os bolsonaristas e minimizar a reunião que nós tivemos ontem na Paulista, né? Reuniu aí milhares e milhares de pessoas, mas eles minimizam isso, né, para 10% do que realmente estava ali. Sempre foi assim, né? No ápice do ato com o Bolsonaro na Avenida Paulista, reuniu 12.400 pessoas, segundo metodologia da USP. E aí nós temos duas grandes fontes, né, verdadeiras do Brasil, só que não, né? A Globo, G1, e a USP. E aí não dá para levar a sério, né, Fábio? O pior é que tem redes de direita que tá propagando isso aí, Fábio. A CUSP, né? A CUSP, eles simplesmente não dá para acreditar nada o que eles falam, né? Você bota o pessoal da arte para fazer contagem, né? Contagem pública. Olha, nós sabíamos que não ia ser um evento que ia dar milhões de pessoas, né? Porque o problema, cara, é que nós botamos uma régua, o Mário, muito alta. A nossa régua, né? A nossa expectativa do bolsonarista é toda vez que o Bolsonaro for tomar um café de ter 1 milhão de pessoas.
Então, como essa manifestação foi manifestação pela justiça, eu já tinha falado no meu canal que ia dar umas 100 mil pessoas, 150 mil, no máximo umas 200 mil, pelo tipo de trabalho que nós fizemos. Mas essa era a expectativa. A minha expectativa era isso. Agora, pergunta para qualquer esquerdista se eles conseguem botar 10% disso com Lula, né? Não consegue. Não, Então, então a gente não pode entrar num mundo paralelo e dizer que estava lotada, porque não estava lotada, né? Não estava. Não estava lotada na nossa expectativa, que é sempre ter 11 quarteirões, 10 quarteirões. E não tinham, né, os 10 quarteirões lotados, né? Mas aquele quarteirão ali onde estava cada som estava lotado, como a gente está vendo na foto aí, o do outro lado também estava lotado. Ou seja, nós tivemos aquele número de pessoas que a gente esperava. Lá no meu canal, muitas pessoas no meu canal estavam presentes e todos eles falaram: olha, eu vou em todas as manifestações, essa estava muito mais vazia. Mas é o tipo de trabalho que nós fizemos. Cara, o Bolsonaro não fez isso aí para lotar. Se ele é. quisesse lotar, era falar, porque vamos fazer um protesto contra o roubo do INSS. Meu amigo, Ou então mais tempo, né, Fábio? Porque foi é, corrido. Foi uma exato. manifestação corrida dessa vez. Foi corrida e também não foi muito divulgada, Mário. Não É, foi, cara, não foi muito divulgada. Quando eu comecei a fazer, porque a gente botou a live ao vivo ontem, sim. as pessoas chegavam no canal e as pessoas não sabiam qual era o tópico da live, da manifestação. As pessoas não sabiam. E até hoje tem gente que não sabe. Qual foi né, o top? As pessoas não sabem. Então, o que acontece? Foi justiça já. Quer dizer, justiça. Então, justiça não é algo que leva milhares de pessoas na rua dessa forma. Tá? Então, eu tô bem satisfeito, né, com o povo que esteve às ruas. Estou bem satisfeito com o pessoal inscrito no meu canal, porque aqueles que puderam foram, né? Mas eu nunca tive a expectativa de que tivesse, né, 500 mil, 1 milhão de pessoas, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Totalmente diferente essa situação, né? É como você disse, né, Fábio? O objetivo ontem não era lotar. O objetivo ontem, claro que se tivesse mais pessoas, seria muito melhor, né? Uma foto divulgada de cima de um drone, cheio de pessoas, lotado de pessoas. Mas o objetivo não era esse. O objetivo era passar o recado ao mundo, né? Por isso que foi, em algumas semanas, assim, foi adiantado, foi em cima da hora, porque geralmente as manifestações que eles programavam seria para 3 meses depois, 4 meses, 6 meses depois de outra manifestação. Essa não, essa foi tão em cima da hora que eu fui pego de surpresa também. Eu falei, caramba, vai ter manifestação agora, assim, de uma hora para outra. Acho que foi pouco menos de um mês Exato. de divulgação É. dessa manifestação. Até teve gente lá, Mário, desculpa te cortar, Sim, reclamando que o Nicolas não estava, né? Eu falei, pessoal, imagina, Mário, se o cara tem um compromisso, né? Aí sim. você cria uma manifestação. Porra, o cara não pode ir em todas as manifestações se ele já tiver um compromisso com alguém, o cara tem família, parece que a filhinha dele estava doente. Aí as pessoas também não entendem, né? Ah, não, que o Nicolas não foi, que Nicolas. Porra, não é assim, pessoal. Porra, as pessoas não podem ir em todas as manifestações, porque todo mundo tem uma live, por exemplo, é igual vocês aqui, todo mundo tem uma vida. Você pode ir quando você pode, mas às vezes não tem como você ir. Então, É. o Nicolas, poxa, o Nicolas trabalhou, o Nicolas fez as lives no dia da manifestação, fez a live no dia anterior. O Nicolas trabalhou para as pessoas irem, né? Eu acho que isso foi bem positivo. Então, a gente tem que estar muito contente que o Nicolas está do nosso lado, né? Eu acho que isso aí é algo que a gente não pode. Cadê a Michelle? Por que a Michelle não estava lá? Ué, primeiro que eu não sei se ela não estava, ela poderia estar dentro do caminhão e não falou, né? E segundo, disseram que ela estava, não sei onde ela estava, não sei se ela estava fazendo um outro ajudando pessoas de outro lado, para o PL Mulher, mas as pessoas têm que ter uma calma aí de entender que realmente essa manifestação ela foi menor porque nós já esperávamos ser menor, né? Eu acho que essa é a diferença. Alguém falou, É, acho que 400 mil pessoas. Não tinha 400 mil pessoas, né? A gente também não pode. Bota 100 mil aí, 150 mil no máximo. o que o povo tem que parar de ver também, né, eu até concordo com você nessa situação do Nicolas não estar lá. Eu concordo com você, porque se o meu filho tá doente, né, cara, é filho, né? Só quem tem filho sabe, ainda mais bebezinha.
pequena, né? Se for apegada a ele, então, aí aquele... Primeiro filho, É. mano. Cara, eu vejo as pessoas tratando o primeiro filho. Primeiro filho é igual, sei lá, mano, os caras têm maior cuidado, né? É muito engraçado como é que a galera trata. Mas é aquela coisa, Mário, a gente nem sabe. Mas se você tivesse um compromisso, Mário, você tem um Pois compromisso. é, e foi em cima da hora. Lembra que eu falei que foi em cima da hora? Se o cara Exatamente. já tinha marcado um compromisso pro dia 29, e aí... Com a família. Entendeu? Não pode. O cara tem que seguir a família dele. Fala, pô, meu irmão, já tem um compromisso marcado, Ah, mas não né? tem problema não. O Nicolas não tava lá, mas o Dallagnol, que todo mundo ama, tava lá, Fábio. O Dallagnol, maravilhoso, que todo mundo ama, o novo salvador da direita, tava lá. Não tem problema. Ele substituiu o Nicolas. Cara, eu gosto muito do Nicolas, cara. Eu falei para as pessoas, Mário, eu acho que foi semana, eu tenho falado, feito os vídeos, e eu fiz um vídeo que era quem é o maior inimigo da direita. E eu expliquei para as pessoas que o maior inimigo da direita em É a própria. 2026 é a própria direita. Porque, cara, você vê a pessoa atacando o Nicolas. Cara, o Nicolas, o que que o Nicolas faz? Ele só faz o bem para o Brasil. Sim. Ele só faz coisa boa, cara. O cara trabalha pelo Brasil, o cara luta pelo Brasil, o cara sacrifica-se pelo Brasil, o cara faz vídeo estourando bolha. E nego atacando o Nicolas. Aí o outro ataca o Tarcísio. Aí o É. outro ataca o Eduardo Bolsonaro. Aí o outro ataca a Michele Bolsonaro. Aí você fala, porra, mano, se você é de direita, fala do Lula, porra. Quer falar mal de alguém? Tá nervoso? Fala Fala do mal do Lula. Lula, Fala caramba. mal do Lula, pô. Pra que você tá falando mal do Nicolas? Pra que você tá falando mal do Tarcísio, mal... Pô, aí o Tarcísio vai na manifestação, né, e faz um discurso sensacional e tem um montão de gente. Sensacional. É que não gosta do Tarcísio, que Tarcísio isso, Tarcísio aquilo. Aí o cara faz um... É o candidato do sistema, que não sei o quê. O E tá Nicolas lá assistindo Dallagnol. Nicolas do sistema, o Tarcísio do sistema. Tá lá assistindo MBL. Tá lá na live do MBL. Tá xingando o Tarcísio e tá assistindo MBL, Dallagnol. Toda essa gente aí, que é tudo gente boa. A gente tem que... Nós temos que nos unir, cara. A direita tem que se unir. Eu acho que... Eu falei para as pessoas que em 2026 o Lula ele já está no segundo turno. Não é porque a gente não... A gente tem voto para ganhar o primeiro turno em 2026. Só que essa briga dentro da direita, que não é unida, faz com que a gente não vença no primeiro turno. Porque vai estar uma porrada de candidato dividindo a direita e o Lula vai estar sozinho na esquerda. Então o Lula chega no segundo turno. Aí a direita que ganhar, a direita bolsonarista que vai ganhar, a gente vai ganhar no segundo turno. Mas se você repara, Mário, porque os nossos votos vão estar divididos. É Caiado. E vai ser assim, ó, vai ser Lula e anti-Lula. Então todo mundo vai ser anti-Lula. Então os votos serão divididos. Ó, o Ciro Gomes vai ser anti-Lula, o Caiado vai ser anti-Lula. Todo mundo vai ser anti-Lula. E vai ter tudo. bolsonarista. Então a gente não vai conseguir ganhar no primeiro turno. Mas chegando no segundo turno, que a gente vai chegar, o bolsonarismo vai chegar no segundo turno, aí essa galera vai apoiar, o anti-Lula vai apoiar o bolsonarismo. Aí a gente vai ganhar com uma margem até boa, eu acho que a gente ganha. Mas é tudo porque a direita é dividida. É por isso. É isso aí, meu querido. Olha, as manifestações foram muito importantes, por quê? Porque os Estados Unidos, eles estão lá, a Lei Magnitsky está sendo preparada, né? Eles estão terminando, vamos falar que é o bolo, né? Eles estão terminando ali a parte do chantilly e vai colocar a cereja depois no final, né, Fábio? E eles estão terminando, esse bolo tá ficando lindo, maravilhoso. E essas imagens de ontem, e principalmente o recado que o Geyer, eu vou trazer o recado que o Geyer falou em inglês para o mundo, foi importante. Então é por isso que a gente fala, não importa o quanto de pessoas que tinha na Paulista ontem, tinham muito mais do que o PT coloca pagando, entendeu? O PT paga para as pessoas irem na manifestação, ele não consegue colocar 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. E o Bolsonaro sem pagar ninguém, o povo vai e tira do seu bolso, paga ônibus, paga avião, paga tudo, cara, do seu bolso, hotel, tudo, comida. Ninguém distribui comida pra gente lá não, quando a gente tá em manifestação. Se você não tiver dinheiro, meu amigo, você vai passar fome. Porque ninguém paga comida para você, ninguém dá R$1 para você estar em manifestação, tá? Então, claro que uns ajudam os outros, né? Eu tô falando assim metaforicamente, mas a direita em si costuma ajudar. Quem não tem condições, eles fazem a vaquinha e ajuda para ir, para juntar a multidão. Mas foi importante esse ajuntamento de pessoas, principalmente por causa desse tipo de imagem aqui, ó. Isso aqui
Cara, isso aqui me emocionou. Sabe por quê, Fábio? Ó, vamos ver a imagem primeiro e a gente tira a conclusão, ó. Eu tirei a música, tá? Mas olha isso aí, Fábio. Olha essa senhorinha que deve ter, no mínimo, aí, 70 anos. Olha essa bichinha chorando. E com a faixa "Eu não desisto". Muito bacana. Aí vem um maluco de 25 anos, ou 20 anos, atrás de um celular, falando: eu vou cruzar meus braços, porque o Brasil não tem mais jeito. Eu não quero mais lutar pelo Brasil. Eu não quero mais lutar pelo Brasil atrás do meu iPhone. Tô cansado meus dedos estão cansados. E aí você vê uma senhorinha dessa chorando e o cara não tem vergonha de falar que não vai votar, que não vai continuar lutando pelo meu Brasil, pelo nosso Brasil. Fábio, quero saber sua opinião sobre isso. Cara, graças a Deus, Mário, a maioria do povo brasileiro tá com essa senhora, né? Eu não desisto, né? O povo não desiste, o povo tá no nosso canal, o povo, ele tá lutando todos os dias. É o povo que não desiste, porque não tem o que fazer, né? Se você desistir, você já era. Se tá ruim a gente lutando, imagina se a gente desistir, né? Então não tem como desistir. Eu sempre falo para as pessoas, a Gladys, ela tá aqui também, ela mora nos Estados Unidos. Cara, a gente passou 4 anos do Biden, mano. 4 anos de merda. Nós passamos 4 anos de merda aqui nos Estados Unidos. Vocês acham que eu não fiquei pé da vida quando o Trump perdeu as eleições? Você não acha que tudo ficou difícil pra gente aqui nos Estados Unidos quando o Biden ganhou? Nós tínhamos um presidente que a economia estava boa, a gente tinha um presidente que tudo estava dando bem, e aí, poxa, o cara perde, entra um Biden totalmente, destruiu os Estados Unidos, né? 20 milhões de pessoas entraram de forma ilegal, inflação chegou a 9%, é a maior inflação nos últimos 40 anos, preço de tudo subiu, ninguém conseguia comprar nada, entendeu? Então a gente passou 4 anos de inferno nos Estados Unidos, mas nós sabíamos que isso era passageiro, a gente ia conseguir virar esse jogo, e nós viramos o jogo, cara. Hoje nós temos o melhor presidente da história dos Estados Unidos de volta. E as pessoas apostavam que ele não ia voltar, as pessoas apostavam que ele ia ser preso, as pessoas apostavam que não tinha como. Rapaz, o que eu vi de gente falando, você tá maluco, não tem a menor possibilidade do Trump voltar, é impossível. E agora tá todo mundo aí, ó, é impossível, olha aí, queridão, impossível? Olha isso aí, olha o impossível de volta aí, querido, olha isso aí. E olha, digo mais, tem gente, né, que eu tenho um grupo que o pessoal odeia o Trump, né, um bando daquela direita Nutella que odeia o Trump. Aí eu sempre mando para eles mensagem, galera, só para lembrar vocês que tá faltando 3 anos e meio ainda, tá, galera? Aí eles ficam pé da vida, é 3 anos e meio de Trump ainda. E quando terminar o presidente Donald Trump 3 anos e meio, vai entrar outro de direita. Vai entrar outro, e vocês estão ferrados, vocês vão chorar, que vocês chorem por outros 10 anos, queridos, entendeu? Porque é isso aí, a gasolina já está muito mais baixa, as coisas já começam a melhorar, o cara já conseguiu paz em 3 guerras, o cara já conseguiu acabar com a agenda woke, o cara conseguiu reformular o exército americano, quer dizer... aí virou o anticristo, ele acaba com as guerras, é o anticristo. Não, esse que é o problema. No Brasil, cara, se o cara faz guerra, a gente critica que o cara é criador de guerra. Se o cara termina a guerra, vira anticristo. Aí pronto, aí não pode. Nada tá bom, né? Não pode fazer o bem, porque se você faz bem, você vira anticristo. Aí vai, pô, não dá, mano, não dá. Então eu acho que o povo brasileiro tem que olhar para os Estados Unidos e falar, olha, é nossa vez, cara. Estamos passando por dificuldade. Nós passamos por dificuldade aqui nos Estados Unidos. Só que agora nós vencemos. Agora, por que nós vencemos? O povo lutou como o povo brasileiro está lutando. Não teve ninguém pensando em desistir, não teve... O presidente Donald Trump, estou falando, né? Nós criamos lá no nosso canal essa visão, né? 2026 será grande demais para roubar. Exato. Então, entendeu? Foi o que o Trump falou, cara. Foi o que o Bolsonaro também falou, em outras palavras, foi isso que ele falou. Então, o Trump criou isso para dar força para as pessoas acreditarem. E o que nós tivemos nos Estados Unidos foi que todo mundo foi votar. As pessoas acreditaram, cara. E eu acho que... porque nada mais mudou, Mário.
Porque as pessoas falam assim, porque o cara que não acredita em nada, ele fala, mas se nada mudou. As máquinas foram as mesmas, tudo foi igual. Só que o que mudou? Mudou foi o sistema que mudou. E no Brasil também já mudou. Eu acho que a gente vai ter uma vitória esmagadora. E é até bíblico, né? É até bíblico. A gente vai sorrir de manhã. A gente vai Vamos sorrir. sorrir. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Presta atenção, vamos lá. A gente teve essa pouca adesão nessa manifestação, e a gente não está aqui para mentir, a gente não precisa mentir. Só que é aquilo que eu falo, é igual aos meus telespectadores aqui, é igual aos seus telespectadores lá no seu canal, Fábio, que a gente vê poucas pessoas, mas é a qualidade, não é? Não é a qualidade? A gente não preza pela qualidade. As pessoas que nos seguem, Fábio, sabem do nosso posicionamento, sabem que a gente é incisivo, principalmente no voto, a gente quer que as pessoas votem. É exatamente isso que você falou assim embaixo. As pessoas tinham pessoas descrentes tentando desacreditar as outras pessoas nos Estados Unidos e aconteceu um milagre. Só que esse milagre ele só foi possível, Fábio, quando as pessoas rolaram a pedra. Quando as pessoas foram e votaram. Quando as pessoas foram e foi grande demais nos Estados Unidos para que pudesse acontecer alguma mudança. Inclusive, eles estão investigando isso. Alguma coisa vindo da China, né? Eles estão investigando isso aí, estão averiguando essa situação aí. Mas foi grande demais que eles não puderam mudar isso. Só que quando eu e você, Fábio, como somos influenciadores, a gente chega para a pessoa. O nosso objetivo aqui é todos os dias fazer com que essas pessoas continuem. As pessoas que nos acompanham, elas sabem que o nosso objetivo aqui não é dar falsas esperanças. É falar, porque se não tiver jeito, Fábio, a primeira coisa que a gente vai chegar aqui e falar, o pessoal, realmente, acabou, não vai ter jeito, porque eu não vou ficar aqui igual um palhaço, igual um papagaio falando para as pessoas que vai acontecer e não vai acontecer. Certo? A gente não dá falsas esperanças, nós só analisamos o cenário e falamos, pode acontecer, só que eu preciso de você. Vocês precisam de nós. E a gente precisa de um grupo para poder avançar e quebrar o sistema. E a gente só vai poder quebrar o sistema quando as pessoas pararem de ser negativistas. A gente não pode ter um positivismo também exacerbado. Não, o que vai acontecer porque vai... Não, pode não dar certo, mas se a gente não tentar, a gente vai entregar de mão beijada para a esquerda, não é, Fábio? Mário, que tudo é uma condicional, né? É uma condicional. Por exemplo, o que nós estamos falando? Vai ser grande demais para meterem a mão. Sim. Então tem que ser grande demais. Entendeu? Tem uma condicional. Se outras pessoas estiverem pregando que já desistiram, então não será grande demais. Se não for grande demais, a gente não vai ter o resultado. Então Sim. Tem que ser grande demais, entendeu? E eu acredito que será, cara, porque eu venho falando isso, mas não é agora não, tá? O pessoal que me segue vem me xingando faz muito tempo, que eu falo isso desde 2023. Desde 2023, eu falo para eles o que eu tô falando hoje. E eu aposto com qualquer pessoa que está no meu canal agora que todos os influenciadores chegando daqui... Cara, bota aí, ano que vem, daqui a um ano, todos estarão falando exatamente o que nós estamos falando. Todos os influenciadores da direita estarão falando exatamente o que nós estamos falando agora. Todos eles. Que 2026 será grande demais. Todos. Então, as pessoas verão isso. Entendeu? Isso aí, as pessoas... você é o profeta. Não, é só você, pessoal, fazer análise fria. Todos estarão falando isso. E cara, nós temos o jogo para perder. A gente pode errar e perder esse jogo. Entendeu? Vai depender da direita. A direita já tem esse jogo no bolso, cara. É só continuar o trabalho que tá fazendo. E o presidente Bolsonaro, cara, tá fazendo esse trabalho. O presidente ontem, na fala dele, falou exatamente sobre isso. Falou, olha, a gente tem que pegar o Congresso. A gente tem que meter o Congresso, a gente tem que fazer isso. Então o Bolsonaro explicou para o povo, mais uma vez, o Bolsonaro falou claramente, galera, vamos voltar a 2026. O Bolsonaro deixou bem claro que acredita, que nós temos que acreditar e fazer exatamente isso. Então,
Outra coisa, Mário, que a gente falou, a pessoa critica o Nicolas, é uma idiotice. O que a gente falou, tô falando no meu canal, eu vou falar isso muito mais vezes, né, diga não Lula e sim Bolsonaro. Pronto. Você não precisa escolher Tarcísio, não precisa escolher Michele, não precisa escolher ninguém. É só você falar sim ao Bolsonaro e não Lula. Pronto. Amanhã, se Bolsonaro escolher alguém, porque o próprio Bolsonaro falou, de repente eu não vou nem estar para presidente, de repente ele nem quer, rapaz, a gente não sabe. Mas se o Bolsonaro não tiver como o candidato a presidente, ele vai apontar alguém. E quando ele fizer isso, aí a gente vai e decide. Não é agora. Agora é Bolsonaro sim e Lula não. Quer criticar alguém? Critique o Lula, porque é esse o trabalho. Eu não sei se você viu, Mário, saiu ontem à noite a matéria do The Economist, uma Sim. matéria sensacional Vou trazer. sobre o Lula, cara. Uma matéria Vou muito boa trazer. sobre o Lula. Então, se os globalistas já estão falando isso, meu amigo, é pra gente realmente acreditar. E outra coisa, eu falei para as pessoas, né? Como é que o jogo virou, Mário? Essas pesquisas, todas que estão dizendo agora que Bolsonaro tem 13 pontos percentuais à frente do Lula, essas pesquisas, todas elas diziam que Lula estava à frente do Bolsonaro nas eleições passadas. Todas, 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 todas. Essas mesmas pesquisas agora mostram o Lula atrás. Entendeu? É mais alguma coisa para as pessoas acreditarem. Sim, exatamente. Deixa eu só dar um recadinho aqui para os meus maravilhosos moderadores. Eu tô recebendo aqui uma mensagem de que uma das nossas seguidoras ela foi aí impedida de comentar por. Tem aquela suspensão, né? Porque ela contrariou a gente aqui falando do Nicolas e tal, ou então contrariou o povo do chat, e ela foi tolhida de comentar. Pessoal, não bloqueiem, pessoal aí, os moderadores, minhas lindas, meus lindos aí que trabalham pra gente voluntariamente, não bloqueiem pessoas que apenas pensam diferente de nós. O que vocês devem bloquear são intergalácticos se xingar Bolsonaro e também esquerdistas vagabundos. São esses o nosso alvo, tá bom? Se as pessoas simplesmente discordarem do que a gente está falando aqui, com cordialidade, com educação e tudo mais, ou então concordarem, o chat discordar, não bloqueiem essas pessoas, não suspendam essas pessoas, tá bom? A gente precisa se unir neste momento, tá bom? Então, só um recadinho para vocês. Eu não sei quem foi, a Vanessa comentou aí algo do Nicolas e bloquearam ela, suspenderam ela. Eu tô tentando aqui desbloquear, mas não tô conseguindo. Mas, por favor, não bloqueiem a ninguém por pensar diferente, tá bom? E nem também por discordar ou por xingar a gente. Se quiser xingar a gente, manda um superchat bem recheado, que a gente até joga na tela, né, Fábio? Até E ler. lê. Tá bom? Mas se não xingar, se somente discordar, não tem problema. Mas se for xingar, xinga direito. Xinga direito, xinga pagando, pelo menos, caramba. Poxa, a gente vai ser Ah, não. xingado, não vai receber nada por isso. Mário, no meu canal pode falar o que quiser, só não pode falar mal do Flamengo. Falou mal do Flamengo, eu bloqueio. Agora, Aí, ó. pode me xingar, pode falar o que quiser. Agora, Como se falou mal do eu Flamengo. não tenho time, então meu time é Bolsonaro, então só não pode xingar o Bolsonaro. Agora eu sou palmeirense agora. Aí, ó, tá Palmeirense. vendo? Aí, tá vendo? Vira casaca do caramba. Ô, Palmeirense. Fábio, nós estávamos falando que a direita é inimiga da própria direita, né? Aí você vê isso aí, ó. Essa página aí. Essa página já tem tido denúncias dessa página aí faz tempo. Que essa página é um morde-a-sopra do caramba. E sempre esse negócio de urgente, né? Urgente, urgente, urgente. Eu também uso, eu não vou criticar ele não, que eu uso isso aí nas minhas lives. Chama atenção. Imagens aéreas de drone mostram a quantidade de pessoas na manifestação. Aí o cara me joga uma imagem de 9 horas da manhã lá, quando tava realmente vazio. O povo tava chegando ainda. E eles foram tão criticados que eles retiraram essa foto, tá? Ou seja, o urgente, o negócio na hora, né? A bomba explodiu na mão errada, explodiu na mão deles. Aí eles tiveram que tirar. Essa e outras páginas, vocês têm que tomar muito cuidado. Eu tiro alguns cortes que eu acho relevante dessa página que eles fazem, que aí também não consome o nosso tempo, né? Os cortes já são feitos e tal, que eu até trago. Mas não confie nesse tipo de página, tá, pessoal? Não são páginas bolsonaristas, são páginas que não querem nada com o Brasil, são páginas que são feitas somente para angariar dinheiro, tá? Então vocês tomem muito cuidado com esse tipo de página. E aí você vê esses otários aí, que eu falei pro pessoal, né? O cara,
O Bernard, nosso amigo Bernard, não conseguiu montar o conservador, o Partido Conservador, até hoje. Fazem quase 3 anos que ele está tentando aí angariar as assinaturas necessárias para o partido de direita, né, o conservador. E o MBL conseguiu, em um ano e meio que eles estão falando desse partido, missão deles aí. Aí eu falo para você, é do sistema ou não, Fábio? Porque para montar um partido no Brasil, meu amigo, só você sendo do sistema. Se você não for no sistema, ó, o Bolsonaro. O Bolsonaro tentou montar um partido. Você acha que o Bolsonaro não conseguiria as assinaturas necessárias para montar um partido, Fábio? Cara, eu acho que o Bolsonaro, Mário, ele não tentou de verdade. O Bolsonaro conseguiria, tá? O Bolsonaro, com o poder que ele tem de influência, com a multidão que ele tem, ele conseguiria um partido. Eu acho que o MBL, com todos os seus defeitos, né, uma esquerda disfarçada de direita, né, é a direita trans, eles são bem organizados, como toda a esquerda. Eles têm uma organização de muita gente. Eles não são é tipo assim, é meio estranho. O MBL é como se já fosse um partido político. Só que não é, entendeu? Mas você já tem toda a infraestrutura do partido político. E o caso do Bernard é um cara sozinho, cara. Então, para ele conseguir um partido, eu já sabia que ia ser dificílimo e eu sabia que ele não ia conseguir. Porque você precisa uma infraestrutura muito forte para você conseguir fazer um partido político. Mas no caso, o MBL tem. E o Bolsonaro também tinha. Eu acho que o Bolsonaro, ele percebeu que é muito mais fácil ele entrar, ou seria, daria muito mais resultado ao Brasil ele entrar no PL do que criar o seu próprio partido político. Eu acho que é isso que aconteceu. Cara. Por isso que ele entrou do PL, porque a nossa briga, Mário, é que nós precisamos de uma vitória hoje. Se a gente criar um partido político, a gente entra sem dinheiro, né? A gente entra sem a grana. Então, para que a gente consiga lutar, vai demorar muito, cara, para a gente conseguir ter um número de deputados, ter um número de senador. Daqui a 30 anos que a gente vai ter um partido forte. Então, a gente precisa entrar no PL. O Bolsonaro entendeu dessa forma, entendeu? Que eu luto pro Brasil hoje, ou eu luto pro Brasil amanhã. Amanhã seria 30 anos agora. Nós só teríamos um partido forte em 30 anos. Sim. E agora a gente já entra num partido forte. Então o Bolsonaro, não é que ele não conseguiu fazer um partido político, é que ele sabia que o momento do Brasil não é um partido novo, mas é melhor entrar no PL por causa de toda a grana, de toda o poder que tem dentro do PL. O próprio Bolsonaro falou ontem, ele falou, olha, eu não preciso nem ser presidente, eu posso continuar sendo o presidente, como é que é a palavra que ele usou? Presidente do PL, né? O presidente, não é o presidente, mas o presidente de alguma coisa no PL. Então a gente viu que, que, que ele que ele nem precisa ser mais o presidente, se for o caso, né? Então acho que isso aí é uma coisa que a gente precisa perceber. O Bolsonaro não quis. Se o Bolsonaro quisesse, ele teria feito, mas demoraria muito para criar um partido. Demoraria muito, nós iríamos perder muito tempo, íamos perder muita luta, e o Bolsonaro fez o certo entrando no PL, e aquela coisa, a pessoa fala, mas Fábio, tem muito vagabundo no PL, e conforme a gente coloca pessoas boas no PL, os vagabundos vão saindo. Então eu acho que a jogada do Bolsonaro foi perfeita. É presidente de honra, obrigado aí, ó, presidente de honra. Foi o que o Bolsonaro falou ontem. Olha, se não for para ser presidente, eu posso ser o presidente de honra, né? Presidente de honra. Então, foi o que ele falou ontem. Então a jogada foi perfeita do Bolsonaro.